Vamos lá no Abacuque. Capítulo 3, versículo 2. Ele está aqui abrindo o coração numa canção. Que ele fez uma oração, a oração dele era uma canção. E ele disse o seguinte: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Quando Deus falou, ele temeu. Por quê? Porque ele era uma pessoa que respeitava o que Deus fala. A maioria do povo de Deus não respeita. O Senhor Deus adverte e a pessoa acha que é brincadeira. Jesus falou bem claro: aquele que não perseverar até o fim, não vai ser salvo não, só os que perseveram. Mas tem pessoa que já deixou a palavra do Senhor Deus e assumiu uma posição na vida que sabe que é contrária. Mas no meu caso é permitido, não é não. O que é proibido, o que é permitido, proibido a todos, permitido a todos. Não é porque eu sou um pregador, um pastor, que eu posso fazer alguma coisa, ao contrário. Eu não posso nem pensar naquela coisa, eu tenho que dar o bom exemplo. A mesma coisa você. Não, mas eu sou um cristão e a minha família não é. Pois então, você que não pode fazer e tem que dar o bom exemplo. Ele ouviu e temeu. Respeitou. É coisa séria, meu irmão. Às vezes Deus fala com a pessoa algo que só ela sabe. E ela não quer nem conversar isso com o pastor, porque eu sou o pastor, vai dizer: faça o que Deus está falando. Mude o seu comportamento. E ela então está se arriscando a ir para a perdição. Mas Deus é bonzinho. Ah, missionário, Deus vai ter misericórdia de mim? Já teve. Agora compete a você pegar a palavra, entender e fazer o que ele está dizendo. Aí o que ele pediu quando Deus falou? Ele disse o seguinte: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. O Senhor Deus deve ter mostrado para ele que vai chegar um tempo, depois Paulo falou, que as pessoas não vão respeitar a palavra de Deus. Os interesses delas são acima da palavra. Não, isso é o que eu não quero, isso eu não posso. Ah, tem problema? Tem. Irmãos, um dia, se nós não estivermos perseverando, nós vamos ser julgados pelos 66 livros. Vão se abrir, mas estava escrito aqui. Não, mas é que eu pensei, não tem pensar. Não estou falando só em questão de pecado, não. Às vezes Deus dá uma chamada para a pessoa, para o altar. Mas, Senhor, eu não posso. Eu sou um empresário, eu ganho muito dinheiro. Então, para de ganhar e vai fazer a obra de Deus. Ele chamou você. O dia que ele me chamou para pregar, eu tinha ganhado uma bolsa de estudos. Já falei isso muitas vezes no programa. Para estudar medicina, que era o meu desejo maior, ser médico. E meu pai era pedreiro. Como é que um filhinho pedreiro pode estudar se a medicina exige tempo integral? Se não é faculdade oficial, a particular, o preço é lá em cima. Não tinha jeito. E eu tinha ganhado uma bolsa de estudo com até uma ajuda mensal que eles davam, porque eu perguntei: mas como é que eu vou trabalhar lá? Não, você não vai trabalhar, vai só estudar. Como é que eu vou viver? Aí o adido cultural me disse: você vai ganhar 90 rublos por mês para se manter. Foi: o que é 90 rublos? Pensa em dólar, 90 dólares. Mas não dá. Eu falei: não, você tem casa, tem comida, tem tudo. Isso para você comprar pasta de dente, comprar sabonete, cortar o cabelo e de vez em quando comprar uma roupinha para poder melhorar o seu vestuário. Só isso. A gente não está jogando dinheiro fora, mas dá uma ajuda natural. Quem tem celular, desliga, senão vai atrapalhar você e a pessoa. Ou se não quer desligar, você abaixa o volume assim que ele não toca, porque senão o que eu vou falar aqui é importante. Já estou falando importante para você, que é a palavra do Senhor Deus. Todo mundo deve fazer isso. Abaixa o volume dele assim, ó, acabou. Eu lhe garanto que Jesus não manda mensagem pelo WhatsApp. Não manda não, ele manda direto pela palavra dele. O método é esse, vai continuar sendo. Aí vai escutando.
A gente tem que entender esse caso. Devia ser a obra que ele estava falando, que ia chegar esse tempo. Olha, estou falando, todo mundo pega o celular e vê se o seu está ligado, senão ele vai tocar, depois você vai ficar envergonhado. Eu não sei se o Gabriel falou isso aqui, olha direitinho, aí você abaixa o volume. Nós temos aqui uns 10 obreiros que fizeram faculdade lá em Harvard, nos Estados Unidos, só para desligar o celular ou abaixar o volume. Mas esse aqui é o mestre dos mestres fazer isso. Ó. Essa é a aventura. Se precisar, só levantar a mão que ele faz uma aventura até você aí e desliga. Quando ele não consegue, ele consegue. Aí leva ali, quando o ônibus passa e joga debaixo do pneu. Nunca mais toca, pronto. Mas vamos entender, pessoal, porque você não veio aqui para passear, você veio aqui para ouvir a palavra de Deus. Como eu orei no início, uns vieram de perto, outros de longe, outros de muito longe. E eu tenho responsabilidade com você, por isso eu estou falando. Aí, deixa eu explicar para você. Ele deve ter sentido uma decadência na obra de Deus. Uma falta de interesse, porque todas as vezes que um povo prosperava, esquecia Deus. Quando separou o reino do norte e da casa de Davi. Ficaram 10 tribos e prosperaram muito. Esqueceram tanto a Deus que passaram a cultuar Baal. Baal, em hebraico, é Senhor, mas não o Senhor dos senhores, o da santidade. É o Senhor da promiscuidade. Na terra que Deus tirou os habitantes e colocou os filhos de Jacó, e disse para eles não fazerem igual, passaram a fazer até pior. O Baal tinha uma doutrina que diz o seguinte: se um homem pecasse e quiser ser perdoado, sabe o que ele fazia? Você não acredita. Tinha que pegar uma mulher, moça ou mulher, virgem ou não, com consentimento ou sem consentimento, ir para debaixo de uma árvore, ter uma conjunção com ela, aí estava perdoado. O templo de Baal superlotava de gente. Era tão endemoniado que a figura do templo Baal era o órgão masculino. Esse era o deus de Acabe. E depois ele se acabou. E a Jezabel, a mulher dele, era igual. A figura do templo de Azerá era o órgão feminino. Olha a que ponto chegaram. Quando Abacuque ouviu isso aqui, ele temeu. Deus, as pessoas vão querer só ganhar dinheiro? E Jesus veio e disse que a semente iria ficar infrutífera. Se houvesse 3 coisas no coração: a fascinação das riquezas, que hoje já está dominando. Os cuidados da vida, não, eu tenho que me cuidar, que eu não sei o que vai acontecer amanhã. E a ambição de outras coisas. A palavra não ia operar. O Abacuque temeu, pessoal. E ele então pediu: aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos. Se a igreja não se avivar, ela vai ficar um clube social cristão tão morto quanto o clube chamado cemitério. Você não encontra uma pessoa viva lá, está tudo em decomposição. As pessoas já estão em decomposição, não biológica, física, mas estão em decomposição moral. Já estão aceitando fazer a mesma coisa que os perdidos fazem no matrimônio. Mas Hebreus 13, versículo 4, diz que digno de toda honra é o leite sem mácula. Vamos pegar aqui Hebreus, para você não perder essa palavra. Coisa séria. Amigo, você quer ser salvo? Se você não quer, está sujo, suja-se mais ainda. Vai. Esquece o Deus e de um dia que você vai ver o que vai acontecer na eternidade. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. O matrimônio é de Deus. Não tem coisa mais linda do que o pastor estar na frente do altar, o pai traz o filho, fica do lado dele ali, mais a mãe. Aí entra o pai carregando a filha, a mãe já está ali, e ele vem e entrega o rapaz. Ele sabe que vai acontecer.
e o pai do rapaz entrega a moça. Mas aquele é santo. Não tem pecado no leito conjugal. Sem mácula. Mas estão colocando a mácula. O Abacuque temeu e disse: o que será da humanidade? O que será das pessoas que estão dizendo, eu vou para o céu, se elas não mudarem o comportamento? Mas missionário, como? Eu tenho que falar, meio cifrado, para poder, crianças têm aqui. Abra, por favor, 1 aos Coríntios 6,13. Você vai entender agora algo que vai mudar a sua vida. Porque essa praga graçou na igreja como a erva daninha que está destruindo as árvores de Deus que estão crescendo. 1 aos Coríntios 6,13. Depois eu ainda vou voltar aqui a Hebreus. A palavra é forte, irmão, mas é o que Deus quer. Eu não posso deixar de falar sob pena de responsabilidade. Está aqui no 13. Os manjares são para o ventre, para o estômago. E o ventre para os manjares. O sistema digestivo, vamos falar assim. Então, ouça-me bem, da porta de entrada dos alimentos, a porta de saída dos resíduos, não é prato. É a digestão. Ato, natureza com natureza. Já entendeu todo mundo aí. Tem que respeitar as crianças. Então, vamos voltar aqui a Hebreus 13, versículo 4. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém, os que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. O que é a prostituição? O que é o adultério? É a adição de coisas que não pertencem àquele elemento. Um dia eu estou dando em São Paulo uma aula com as criancinhas, que todo mês eu faço uma revista para as crianças. E eu tenho a lição que eu gravo com as crianças. Uma menininha de 8 anos. Missionário, o que é adultério? Eu no coração, Jesus, me ajuda a explicar agora. Mas veio na hora. Não, Deus dá a explicação na hora. E vocês já ouviram, algum de vocês aí, que a polícia fechou um posto de gasolina, porque estava adulterando gasolina? Ela mesma, lá perto de casa fechou. O gerente seu algemado, passou na televisão assim, algemado. Foi o que ele estava fazendo? Não sei, adulterando gasolina. Ele estava pondo solvente na gasolina, que é mais barato. Então ele ia ganhar mais dinheiro daquela gasolina. Só que o solvente não dá força para o carro que dá a gasolina mais pura. Apesar que a nossa não é tão pura assim não, quer dizer, a octanagem dela é baixa, mas tem país que tem pura. Aí, já não é tão pura, ainda põe o solvente ainda. E o solvente estraga o motor do carro. Tudo a ganância. A ambição de outras coisas vai fazendo. Aí eu falei assim, você já, como é que é a vida do seu pai com a sua mãe? A missionária foi tão linda, estão assistindo o programa, vendo outro programa de televisão, de mãozinha dada, ela falando. Aí ele dá um beijinho do lado aqui, ela dá um beijinho nele, eu fico tão feliz. Foi, se papai arranjar sua namorada, não pode, só a mamãe. Ele estaria adulterando, pondo solvente, pondo outra coisa. E se a mamãe, não pode, é só o papai. Então aqui está falando bem claro, que porém, olha o porém aqui, ó. Os que se dão à prostituição, adição de outras coisas, 1 Coríntios 6,13 é adição. E aos adúlteros, Deus os julgará. Não queira nada mais do que natureza com natureza. Isso vicia. E daqui um pouquinho você está tão errado quanto aquelas moças que vendem na rua ou no local específico os seus corpos. Vamos voltar a Coríntios aqui 6,13.
Eu sei que isso choca muita gente, porque infelizmente até de púlpito tem dito que isso é permitido. Eu quero ficar com a palavra de Deus. O Abacuque temeu o que ele ouviu de Deus. E dá para entender que a relação de Deus, relação salvos. Aí ele pediu: aviva a tua igreja. Está aqui escrito aqui no 6,13. Os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, adição de outras coisas, senão para o Senhor e o Senhor para o corpo. O que ele permitiu, permitido é e não é pecado. O que ele não permitiu, quem está falando aqui, é pecado. E infelizmente, de altar tem falado isso. Eu lembro, na década de 70, eu era jovem na igreja, e passou uma conversa lá, porque a pessoa veio dos Estados Unidos, era natural de lá, e parece que quem mora lá é superior a gente. É igualzinho a gente, é igual a nós, faz a mesma coisa. Mas todo mundo acha, só porque ganha mais, o país é rico, que falou num gringo, está tudo assim. E ela dizia para as mulheres: se você não fizer, ele vai procurar na rua. Ué, porque ele é sujo, você não vai se sujar, incentivando a coisa. Bom, já falei demais, vamos voltar no Abacuque aqui agora. Mas tinha que falar, pessoal, desculpa, mas pastor tem que falar. Pastor é um pai-stor. Vamos lá. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica, tem que receber as notificações. Está errado, isso é doutrina. Fora, Paulo disse a Timóteo: deixei você aí, porque tem muitos que estão mudando a doutrina. Naquele tempo já, e hoje é a mesma coisa. A pessoa não tem ministério, ela ora e Deus não responde, aí ele inventa uma coisa porque só sabe fazer isso. Ué, entra numa escola, vai aprender a fazer outra coisa direito. É muito melhor você ser um bom crente do que um mau pastor. Mas infinitamente melhor para a própria pessoa. Vamos voltando aqui à palavra do Senhor agora. Abacuque, o que mais que diz aqui? Na ira, lembra-te da misericórdia. É o que Deus está fazendo. Estou lhe falando porque eu ouço o que se passa por aí, e isso é triste. Agora eu vou falar outra coisa bonita para você. Arrepende-te. Busque o Senhor. Oséias, capítulo, vamos lá no Oséias. Oséias depois do Daniel. Daniel, Oséias, Joel, Amós. Daniel, Oséias. Capítulo 14, versículo 1. Converte-te, ó Israel, ao Senhor, teu Deus. Irmãos, todos nós precisamos a cada dia fazer um autoexame. O que é que eu estou fazendo da minha vida? Desperdiçando essa oportunidade, essa mente brilhante que Deus me deu, essa capacidade de perceber as coisas com o olhar, essa capacidade de adorar a Deus, de servir ao Senhor. Não, eu estou desviando, então eu vou voltar onde eu parei e vou pedir misericórdia a Deus. Converte-te, pois, ó Israel, ao Senhor teu Deus. E ele fala mais aqui dizendo, presta atenção, porque pelos teus pecados tens caído. Nós não estamos sofrendo coisas à toa. São os pecados que nós aprovamos, que nós não condenamos, que nós praticamos ou deixamos praticar, que tem nos derrubado. Toda vez que você se desliga de Deus, você fica vulnerável. Jesus falou do homem que o espírito imundo foi expulso. Graças a Deus, esse não tem mais demônio. E ele ficou muito lindo, começou a orar a Deus, para se santificar. E para isso, e foi santificando.
Mas o espírito imundo andou por toda parte procurando repouso e não encontrou. Vou voltar para minha casa. E veio de mansinho, porque se tivesse Jesus ali, ele ia ser queimado. E veio de mansinho, olhou e começou a sorrir. A casa estava vazia. Ele saiu, varrida, limpinha, adornada, bem enfeitada. Mas não pôs o morador por excelência, que é o Senhor Jesus. E acontece com muita gente. A pessoa recebe a bênção de Deus e às vezes até sem esperar. O cantor ontem foi curado de uma coisa que estava há muito tempo com ele, de um problema no joelho, mas ninguém sabia disso. Ele, 15 anos. E ele não contou isso para mim. E nem ele pediu oração. Mas Jesus, que é bom, eu estou orando, passou lá e curou o joelho dele. Ele não podia fazer o movimento normal, perna esquerda ou direita? A orelha da mão ele colocou, mas não vou entrar em detalhe, não, senão me corta aqui a mensagem aqui, que não pode ser cortada. Então ele foi curado. Hoje uma senhora falou comigo, missionário estava trabalhando como obreira, e eu não pude ver, o senhor disse, procura o caroço. Depois que terminou o culto, eu fui ver, na minha axila aqui tinha um caroço. E desapareceu. Queridos, Deus está aqui para fazer maravilhas. Em Porto Alegre, uma mulher falou chorando, a filha de 15 anos, estava com 2 caroços de gordura aqui, ó, e o médico queria operar, deu até o preço da operação, procedimento cirúrgico, tinha que fazer o pré-operatório, mas ela foi na reunião, e quando Deus estava curando todo mundo, passou e curou, e ela, mãe, não tem mais nada. Ela disse, missionária, eu vibrei que ela nunca vai esquecer disso, porque ela estava com medo tão nova, operar aqui agora. Quem é que não tem medo de uma cirurgia, pessoal? Só quem não está pensando, te dá uma anestesia, você pode ir embora na anestesia, e ela foi, e naquela hora Jesus operou. Eu estou falando aqui para acontecer com você, para você aproveitar, porque nós vamos fazer a coisa que hoje Deus vai abençoar. Voltando aqui agora a Oséias, porque pelos teus pecados tem caído. Peça perdão a Deus. Se você não aceitou Jesus como Salvador, receba Ele agora, esse é o início. A hora que você recebe Jesus, Ele entra e faz a limpeza, mas não banca como um bobo não. O bobo deixou, o demônio encontrou, olhou, que bom, está vazia, Ele não pôs o Senhor lá. Está varrida, limpinha, está adornada, chamou 7 pior do que ele. Vem comigo. Entraram, o último estágio é pior do que o primeiro. Você sabe qual o último estágio na sua vida, se você quer ir para o céu? É você estar melhor cada dia. Cada dia você é cheio de Deus. Aí Deus abre a sua porta. Amanhã você não sabe que Deus preparou para você, porque não tem ninguém por acaso no mundo. E Ele preparou uma coisa muito linda. Você vai entender pela palavra. Às vezes Ele quer que você seja empresário. Você quer que você seja pastor. Ele quer que você seja médico, engenheiro, sei lá, de sucesso. Você vai ser uma bênção para a humanidade. Mas do jeito, sem ter Jesus na sua vida, você não vai ser nada. Eu aceitei Jesus aos 6 anos, sempre fui de Jesus, sempre buscando Jesus, e dizendo, Jesus, eu te quero mais, me abençoa. E Deus, graças a Deus, tem me usado, e quer usar você. Ele tem um plano para a sua vida. Você não veio, você é importantíssimo diante de Deus, não importa a cor da sua pele, Deus ama tanto o branco, o moreno, o vermelho, o negro, todo mundo é igual para Ele, isso é questão de alimentação e de clima. Ninguém é menor ou melhor do que ninguém. Deus quer fazer de você uma bênção. Não deixe que o diabo diga, você não presta, você é segunda classe. Deus nunca fez segunda classe, Deus só fez primeira classe, que Ele fez todo mundo à imagem dele e semelhança. Quando você diz que alguém é segunda classe, está dizendo, Deus, o Senhor é segunda classe. Olha o que o Senhor fez. Não, aquela pessoa está oprimida, tem que libertá-la, e ela aflora. De vez em quando eu conto um caso que aconteceu na África, nos anos 50 para 60, T.L. Osborne fazia reuniões para 100 mil pessoas. E na Nigéria ele estava pregando. Aquele mar de gente lá. Os pastores tudo sentados aqui no altar. Os líderes,
Cada um mais barrigudo que o outro. Quando vai ficando lindo, vai ficando menos muito, vai ficando barrigudo. Te cuida, Romildo. Eu me cuido. E se não cuidar, não dá. Faça exercício, faça exercício. Bom, vai escutando. Mas lá no meio da multidão, ele não teve coragem de ir. Quem era ele? Um pastor, uma igrejinha pequena. E ele vendo Deus usar o telioso, paralítico sendo curado e tal, ele disse, espera-se, tem uma coisa errada aí. Ele é americano, eu sou africano. A pele dele é branca, a minha é negra. O olho dele é azul, o meu é de jabuticaba. Mas Deus fez ele e fez a mim. O Deus dele é o mesmo meu. Por que eu não vou fazer isso? E se lançou. Em pouco tempo, ele estava fazendo reunião para 100 mil pessoas, aconteceram os mesmos milagres. É verdade, irmão. Qual é a diferença? Por que o americano é melhor do que o brasileiro? Um outro de outro país aí, sei lá de onde, é pior do que a gente. Isso é história fiada. Todo mundo é criado em mais semelhança de Deus. O que o homem é melhor do que a mulher, se ele vem da mulher? São vocês que puseram as crianças no mundo. Quer dizer, Deus sabe fazer a coisa. Deus tem uma missão linda para você. Pare de se achar um troço, uma coisa. Não. Começa a pensar grande, respeitando o ser humano como seu semelhante e respeitando a Deus como seu Criador e servindo ao Senhor. Eu quero fazer uma oração agora para você desligar-se completamente dos laços satânicos. Você que está sempre com tentação, sua mente é poluída e às vezes você faz até o que não presta e tal. Missionário, eu quero Jesus na minha vida. Quem gostaria que Jesus fosse o seu Salvador, o Senhor da sua vida? Levanta a mão assim bem alto. Olha para cima como se não tivesse teto aqui. Fala, Jesus, eu quero. Fica de pé que vai ser agora em nome do Senhor. Curve a cabeça e feche os olhos. Meu Deus, chegamos a um ponto agora que o Senhor nos trouxe aqui nessa tarde. E não foi à toa que teve gente aqui que teve muita dificuldade de chegar aqui, mas conseguiu. E agora Deus, a pessoa ficou de pé dizendo, eu quero ser liberto das amarras de Satanás. Eu quero ser salvo por Jesus Cristo. Eu quero ser perdoado dos meus pecados. Eu quero iniciar uma caminhada com Deus hoje. Pai, anota esses nomes no livro da vida agora. E você que quer Jesus, diga assim, Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor, o meu Salvador. E eu confesso todos os pecados que em toda a minha vida eu tenho praticado por pensamentos, palavras, por atos, consciente, inconscientemente. Perdoa-me agora, salva-me, purifica o meu coração, me ajuda a entender a tua vontade, mas nunca saia de mim. A minha vida não pode ficar mais sozinha. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor vai me levar aos pastos verdejantes, vai me levar às águas tranquilas, vai refrigerar minha alma, por amor do teu nome. Ainda que um dia eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estarás comigo. A tua vara e o teu cajado vão me consolar. O Senhor vai preparar uma mesa, um banquete, na presença dos meus inimigos. E o Senhor vai me ungir a cabeça com óleo, e o meu cálice vai transbordar. E eu habitarei na tua casa para sempre. Pai, 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 Salmo 23 é o salmo dessa pessoa agora, é o meu salmo, Jesus. Obrigado por aquela noite quando eu tinha 6 anos que eu te recebi no coração, pela vida que eu passei na tua presença, por tudo que o Senhor me usou para fazer. Agora chegou a vez dessa pessoa, que alguns são mais velhos do que eu, ó Deus, deles se renovarem, serem abençoados. Oh meu Deus, eu quero que se cumpra agora o Salmo 103, versículo 5, que diz a tua palavra, que o Senhor encherá a nossa boca de bens, para que a nossa mocidade se renove como a águia. Eu quero essa pessoa renovada. Eu declaro que ela deu o primeiro passo em nome de Jesus.
ela vai dar o segundo, o terceiro e vai ser cheia do Espírito Santo. Obrigado, Jesus. E amém. Olha, parabéns. É um ato simples resolver a situação. O casamento é um ato simples. Já casei dezenas de pessoas, centenas. Com o ministro de Deus, eu declaro vocês marido e mulher, mulher e marido. E depois aconteceu. Vieram os filhos, já tem netos espirituais aí pelo Brasil, bisnetos espirituais, porque aquela hora, aquela decisão valeu. A sua valeu. Deixa o diabo mentir para você não. A partir de hoje, você pode chamar de pai, orar em nome de Jesus, que ele ouve você e responde você. Amém?